Bem, estamos começando mais um ponto de encontro e hoje com o vereador Luciano Mega. Ele vai falar das suas atuações, o que está fazendo aí um balanço de 1 ano e meio na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e diferente, aqui no ar livre, no estacionamento da Câmara Municipal. Vereador, um ambiente diferente, né? Obrigado, Jane, pela oportunidade mais uma vez. Ambiente delicioso, essa paisagem bucólica, rural, aproveitando ao lado do Parque Maurílio Biagi. E lembrando que todo mundo está vacinado aqui contra a febre amarela, contra o sarampo, cachumba, rubéola, né? Nós temos macaquinhos por aqui, não é? Agora é a ameaça do sarampo, espero que todo mundo se vacine. É bom esse recado que o vereador está dando e depois nós vamos falar mais uma vez aqui. Bom, vereador, hoje é um papo descontraído, muito gostoso, a comunidade já o conhece, mas é bacana falar das suas ações aqui na Câmara de Ribeirão Preto. Comissões permanentes, pessoa com deficiência. O vereador foi presidente de 2017, agora 2018. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí, transcorresse esse assunto que a comunidade conhece aí. Bom, Jane, tive a honra de ser presidente no ano passado, continuo sendo presidente e nós temos bastante trabalho para realizar com relação às pessoas com deficiência e temos procurado atendê-los da melhor maneira possível. Uma das questões que eu vejo na saúde, na educação, na assistência social, no transporte, é a participação da população. Então, dos principais objetivos dessa comissão, desde que nós começamos na presidência, foi fortalecer o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência Municipal, então, o CONPID, né? Inclusive para que se faça algumas modificações no CONPID para aumentar a participação popular, para que ele tenha um fundo, ou seja, que ele tenha recursos próprios e que ele seja deliberativo para que destine esses recursos para aquelas ações, para aquelas entidades que mais estão precisando. E quando o senhor permaneceu aí na comissão permanente, o que é bacana falar, é uma situação que o vereador entende muito bem. Quer dizer, está cuidando daquilo que o senhor já fazia. Como vereador, o que o senhor vê de diferença agora? Qual é a importância da sua autoridade? Eu já disse isso aqui uma vez, para quem nos assiste, que facilitou um pouco pela experiência que eu já tinha, como nós já tínhamos uma experiência prévia no trabalho das pessoas com deficiência, no caso mais focado para a área da saúde, né, Jane? Então, claro, nós já tínhamos muitos contatos, então realmente facilita o trabalho, mas como vereador, como eu disse, já amplia o leque, né? Não fica só restrito à área da saúde, que é o trabalho que eu fazia antes como médico, como professor universitário na medicina, mas também, então nós temos que expandir agora, porque os problemas são múltiplos, como eu disse, educação, transporte, lazer, cultura. Sim. E a saúde, claro. Também. Até porque o senhor já vivenciou antes de ser o vereador, então o senhor sabe quais são as necessidades que a população anseia, né? Então o senhor percebe aí com muito mais clareza e hoje podendo ajudar de uma forma diferente, né, vereador? Sem dúvida. Então tem uma experiência prévia e um compromisso com essas pessoas que eu acredito e tenho certeza, na verdade, que precisam mais que as demais pessoas. Até porque vivencia no dia a dia, né, vereador? Para que a gente trabalhe com a inclusão, para que eles tenham as mesmas possibilidades que todas as outras pessoas. CES do Butantã, prematuros, filas no SUS, as creches, são várias e inúmeras ações que o vereador tem. Vamos trazer algumas, pontuar aqui: Santa Lídia, UPAs, sala de apoio à amamentação, resíduos do serviço da saúde. É claro que nós estamos falando um pouco mais da saúde e daqui a pouquinho vamos escorrer outros assuntos. Queria que o vereador falasse aí dessas ações aqui quanto a CES. É importante que a população saiba, porque muitas vezes o trabalho do vereador ele é medido, o vereador é avaliado pelos projetos de leis que ele faz. Mas na verdade eu costumo falar para as pessoas de contato mais próximo que os projetos de lei na verdade são uma pequena parte do trabalho do vereador. As comissões permanentes, como aquela da pessoa com deficiência, e no caso eu sou também da saúde, da transparência, do desenvolvimento econômico, são comissões permanentes, mas as CEs, que é essas às quais você está se referindo, Jane, elas são comissões especiais de estudos, que elas são iniciadas e mantidas durante um certo tempo para realmente aprofundar o estudo em algumas situações que não estão caminhando bem no município.
ela tem um começo, um meio e um fim, Perfeito. vereador. Então nós temos que fazer um relatório final e propor-nos, darmos um encaminhamento para as propostas dessas comissões de estudos. E através dessas CEs vocês discutem as melhorias, o que não está bem nesse local, vamos melhorar aqui, como a fila do SUS, de que forma o vereador tem cuidado aí com esse olhar diferenciado? Sem dúvida. A fila do SUS é um problema crônico, não é um problema de agora. E não é só de Ribeirão? Não é só do município de Ribeirão Preto, não tenha dúvida. O SUS, ele é uma conquista, ele vem da Constituição de 1988 e depois ele foi regulamentado na Lei 8080 de 1990, então o SUS está fazendo, para alguns 30 anos por causa da Constituição de 88, para outros 28 anos, porque na verdade ele consolidou-se em 1990 e tem vários problemas. Ribeirão não foge a esse grupo de municípios que tem problemas. E nós estamos tentando, na verdade, estudar e propor soluções em todas as áreas da saúde. Na verdade, nós temos problemas na atenção básica, que é aquelas dos postos, unidades de saúde que resolvem praticamente, se bem trabalhado, mais de 80% dos problemas da população. E a gente tem visto que estão faltando médicos nas unidades de saúde, é gravíssimo, estão faltando dentistas, estão faltando enfermeiros. E quando o senhor fala se bem trabalhado, o que o senhor, como médico da saúde, poderia agilizar, melhorar quando se fala se bem trabalhado? O que falta, vereador? Olha, o problema crônico da falta de recursos, não tenha dúvida que dinheiro é o que vai mover, mas também a questão da gestão. A gestão é importante. Com certeza. Nós temos, cada unidade de saúde tem sua gerência e eu acho que a Secretaria da Saúde tem que apertar nesta questão, além de contratar profissionais, porque sempre o número de profissionais suficientes, não adianta apertar aquele que está lá na ponta prestando serviço, porque ele não dá conta de toda a demanda. Então, primeiro é o número de trabalhadores, mas no segundo momento é cobrar que o trabalho flua de maneira que dê conta da demanda. Então isso tem toda uma hierarquia, que é o secretário da saúde, os coordenadores de área, os gerentes de unidades e o trabalhador que está na ponta. Então precisa ter uma boa gestão para que ocorra um bom trabalho com o mínimo que se tem. É lógico que seria a união aí dos profissionais. Sem dúvida. E aí em todas as áreas, né? Como eu disse, na atenção básica, aí há um gargalo muito grande para passar da atenção básica, que seria a primária, para a secundária, que são aqueles atendimentos de especialidades. Aí eu acho que é o principal problema hoje do município de Ribeirão Preto. O médico especialista nessa área e determinada... Exatamente. Então nós estamos aguardando, por exemplo, o AME+, que traria 25 especialidades, uma promessa de campanha do Executivo, que até hoje não saiu do papel, e até começar uma construção, contratar os profissionais, infelizmente o tempo está passando, já foi 1 ano e meio, e nós não temos o AME+, que ele ajudaria a diminuir, desafogar, exatamente, e a contratação de profissionais para essa atenção secundária. E por fim, o setor terciário, o Ribeirão é privilegiado, tem alguns serviços de ponta, mas ainda assim os setores não se comunicam. Então nós temos aquele sistema IJA, todo usuário do sistema de saúde sabe do que eu estou falando, ele tem um número no sistema e não se comunica o IJA, ou seja, os exames que ele colhe no hospital, ele não consegue acessar na rede básica. Fácil isso, vereador? Na verdade não é tão simples assim, Jane, mas eu acho que é o caminho, né? Porque com poucos recursos não depende de contratação de pessoal, tecnologia da informação. Mas vamos investir nisso. Hoje em dia as pessoas com o próprio celular elas já têm esse acesso, vereador. Quer dizer, eu acho que dá um diferencial aí, colocar, ou ela própria mesmo vai com esse resultado para o seu profissional. Acho que dá para facilitar aí, né? Sem dúvida. Não é questão de valor agora financeiro, a gente está falando de uma tecnologia, né? Exatamente. Que dá para todo mundo ter acesso hoje, qualquer um tem celular hoje. De baixo custo, não é? CPI, e vamos falar de uma CPI que é importantíssima, que o vereador aí com maestria faz e teve aí esse trabalho, que é da merenda. E é importante que a comunidade saiba que o vereador veio aqui hoje, pontuamos algumas situações e falou, é o assunto que você quiser falar, Jane.
E a gente está fazendo um balanço de 1 ano e meio, vereador. Nesse papo descontraído, a gente até brincou, estamos aqui no estacionamento da Câmara Municipal, porque é isso, é fazer um diferencial, mostrar para a comunidade que o vereador vai também nos bairros, o vereador vai também em outros locais, não fica só, como o próprio vereador colocou, Jane, não é só projetos, não é só a sessão que acontece, é no dia a dia esse trabalho de vocês, por isso que nós estamos falando de CPI, de CES, de várias situações, comissões permanentes, e a gente vai falar da merenda, que eu acho que é um assunto importantíssimo. Sem dúvida. Então, como nós dissemos anteriormente, não é só projeto de lei, tem a fiscalização do Executivo. No caso dessa CPI, quando eu entrei aqui na Câmara Municipal, ela já existia. E eu fui convidado a participar. Então, na verdade, são problemas de licitações, de compra de alimentos para merenda de 2015, 2016, então, ou seja, da gestão anterior, na verdade. E nós estamos investigando. Ele é presidido pelo vereador Bertis Candiuso, eu sou membro, e nós convocamos, então, pessoas que trabalhavam na época na Secretaria da Educação e estamos investigando possíveis contratos fraudulentos para compra de merenda ou de má gestão, realmente. Às vezes não foi de má fé, mas foi de má gestão, alimentos comprados em valor acima do mercado, do preço do mercado. E esse balanço geral que o senhor faz, tem como a comunidade saber como é que está em andamento, como é que está no meio, no começo ainda? Na verdade, ela caminha para a finalização. Todo o trabalho de comissões especiais de estudos, CPI, ele é gravado, inclusive vocês da TV Câmara passam ao vivo para a população. Todas elas, depois, inclusive pois agora. Isso. Então as sessões são abertas e nós estamos ainda trabalhando e houve realmente compra de alimentos acima do preço do mercado. Quem estava na época argumenta que havia a questão do transporte para distribuição em todas as escolas. Nós vamos verificar e dar os encaminhamentos finais a essa questão. Bem, vereador, temos hoje um papo descontraído, conversando com o vereador Luciano Mega, que gentilmente se dispôs a vir aqui no nosso ponto de encontro, e vamos falar de projetos de leis quando eles são vetados, e alguns foram, que é a preferência nas filas para os idosos acima de 80 anos. É um olhar diferenciado para a terceira idade, é um olhar carinhoso, podemos chamar assim, vereador, e que foi vetado. Eu queria que o vereador falasse para a gente aí, porque é importante, só quem tem a idade ou quem tem um familiar próximo sabe mensurar aí a importância dessa pessoa não ficar na fila esperando e esperando, né? Nós ficamos muito tristes quando nós fazemos um projeto que, na verdade, é um anseio da população, não é uma coisa que surgiu de dentro do gabinete, mas, na verdade, são projetos, na maioria das vezes, que vêm da demanda da população. Então, os idosos, muito idosos, são aqueles que têm mais de 80 anos. Eles devem merecer uma atenção especial, realmente, porque hoje nós temos idosos, são pessoas acima de 60 anos, então com 61, 62 com plena atividade. Isso. Mas aqueles acima de 80 anos, muitas vezes, já não estão mais com aquela condição física. Por exemplo, num período como nós estamos agora, que é um friozinho, para essas pessoas acima de 80 anos, é esse olhar diferenciado, esse carinho que o vereador teve. E o Executivo, a falta de sensibilidade do Executivo quando veta um projeto desses nos deixa muito triste, Jane, porque realmente nós estávamos apenas adequando a lei municipal ao Estatuto do Idoso, porque na verdade o governo federal diz que deve-se dar preferência, houve uma mudança no Estatuto do Idoso para que se dê preferência nas filas para os idosos acima de 80 anos. Então nós apenas estávamos adequando a lei municipal ao que não estava inventando nada, né, vereador? Estava só pegando aquilo que já existe, fazendo valer realmente. E um projeto vetado, triste, mas nós estamos fazendo uma indicação para que o governo, então, para que o Executivo mande para a Câmara uma lei exatamente igual a que nós tínhamos proposto, e aí nós com certeza aprovaremos, assim como nós tínhamos aprovado, o Legislativo tinha aprovado, tinha sido por unanimidade, mas infelizmente o projeto vetado. Eu espero que isso no futuro, independente de ser um projeto do Luciano Mega ou de qualquer outro vereador ou que venha do Executivo, é importante que esses idosos tenham realmente prioridade, porque eles merecem.
E o que é bacana conversar com o vereador Luciano Mega, que a diferença faz o ser humano mesmo. Independente se é do executivo, se é do legislativo, é benéfico, vão aprovar. E é isso que faz a diferença também, viu? Parabéns, vereador. Sinalização horizontal no solo após o recapeamento. O que é isso? Para que a comunidade entenda esses trabalhos que vocês vêm fazendo, atuando aí, em especial o senhor. Então, como eu disse, independente de quem seja o projeto, né, Jane? Aqui, nosso trabalho, é importante falar do nosso mandato, que ele não é de situação, ele não é de oposição, não tem negociação embaixo dos panos, é sempre o que é bom para a comunidade. Então, independente se é um projeto do Executivo, do Legislativo, se for bom, nós trabalharemos para que ele seja aprovado, se for ruim, nós trabalharemos contra quem quer que seja, se for ruim para a população, com certeza vai ter um trabalho contrário da nossa parte. E é isso que o vereador colocou, inclusive, aqui antes, né? Desculpa até interrompê-lo. É isso, Jane, esse projeto foi vetado, mas se o prefeito mandar, a gente vai aprovar. Quer dizer, não tem aquela pequenez de pensar assim, ah, não é meu, não, eu não vou fazer. Não, é muito grande, né? Parabéns, vereador. Sempre pensando grande, né, Jane? Pensando para o futuro, pensando na população. Exato. Que é quem mais precisa. Exato. A questão da sinalização do solo é um projeto que, na verdade, ele parou, aí é uma questão da Câmara aqui interna, ele parou na Comissão de Constituição e Justiça, com medo do veto. Por quê? Com medo do veto, na verdade. Mas medo por quê? Vetou. Porque o veto, quando nós derrubamos um veto do Executivo, ele pode se transformar numa ação direta de inconstitucionalidade. Essa Câmara, tempos atrás, já foi campeã nacional de ações diretas de inconstitucionalidade. Isso gera, inclusive, um custo, né, do processo, um desgaste. Mas, na verdade, olha como é importante esse projeto. Eu já presenciei. Então, uma rua recapeada, quando ela foi recapeada ou houve algum asfaltamento por causa de uma obra que ocorreu e desaparece a sinalização do solo, o pare, por exemplo. Ou a faixa de pedestre. E não pintam novamente. Isso é a sinalização horizontal, é aquela pintura de chão. Então é o pare, é a faixa de pedestre. Então, o D a preferência. Então, isso é gravíssimo. Claro. E nós tínhamos feito um projeto que depois do recapeamento nós temos que ter um prazo para que essa sinalização volte a ser pintada no solo o mais rápido possível. É isso, é uma proteção contra acidentes que hoje em dia, inclusive, uma das coisas que mais mata na nossa população são os acidentes. Não só os de trânsito, mas no caso falando dos acidentes de trânsito, muito graves, né? Vereador, eu falei assim no início do nosso ponto de encontro, é meia hora. Nossa, meia hora, passa tão rapidinho. Temos pouquinhos tempo para estar aqui no nosso ponto de encontro, mas eu vou pontuar algumas outras e já faço um convite ao vereador para que numa próxima vez a gente fala outros assuntos. O vereador Luciano Mega, que tem vários assuntos e excelente para você que está assistindo ao Câmara, que é a TV Câmara aqui em Ribeirão Preto. Carteira de identificação de autista. É uma importância que o vereador coloca. Então eu queria que o senhor falasse aí esse olhar diferenciado. Claro que a gente fala diferenciado porque é vendo a comunidade, é sabendo, o vereador que cuida da população, né, que é na área da saúde. Então o senhor mais do que ninguém sabe aí quais são esses principais pontos que a gente pode estar pelo menos melhorando, né, vereador? Sim, como eu disse também anteriormente, Jane, quem nos ouve, a maioria dos projetos, eles não surgem do nosso gabinete, a grande maioria. Eles vêm de demandas da população, da comunidade, no caso, né? Era um anseio dos pais, das pessoas com transtorno do espectro autista, porque quando eles têm preferência, e eles têm preferência nas filas, mas muitas vezes aquela criança, aquele adolescente, ele aparentemente, fisicamente, não transparece que tem alguma deficiência intelectual, então alguns pais nos pediram que eles tivessem uma identificação, mas, Jane, nesse caso, nós até repensaremos, porque nós acreditamos também que não dá para fazer uma diferenciação dentro Seria uma discriminação? Talvez até uma discriminação para as outras pessoas e na verdade a ONU agora, ela tem trabalhado com um símbolo global de pessoas com deficiência, tanto intelectuais como físicas,
e talvez isso seja o caminho. Um benefício maior aí, né? Benefício maior porque aí você não está direcionando só para esse ou para aquele. Ampliar para as outras pessoas com deficiência e, de novo, onde é importante nós discutirmos isso? Junto à comunidade, junto ao Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou o Fórum da Pessoa com Deficiência, que é uma entidade aqui de Ribeirão Preto muito respeitada, que reúne pais de pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência, a Defensoria Pública, o Conselho, as secretarias várias da saúde, da educação, a Transerp e demais entidades. Então, nesse fórum, nós vamos levar essa discussão para o fórum, para o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para a nossa comissão das pessoas com deficiência aqui na Câmara e, de novo, discutindo democraticamente, como não se vê às vezes, né, infelizmente também, mas discutindo democraticamente a gente chega numa solução melhor ainda. E o que é importante falarmos, vereador, quando o senhor coloca esse tema, às vezes as pessoas, como o senhor mesmo disse no início aqui, Jane, às vezes a pessoa não aparenta e a população já anda tão, não é nervosa, não é sem paciência, mas já anda com tantos problemas e às vezes não vê que a pessoa tem um problema ou que a pessoa está ali e aí já vai brigar, já vai aquele tumulto. Quer dizer, seria uma identificação ampla, se for esse caso, eu acho que bacana e que ganha a comunidade, né, vereador? E isso, inclusive, Jane, faz parte de um contexto maior que é o mapeamento, que nós temos brigado bastante para que isso ocorra aqui no município, para nós sabermos quantas são essas pessoas com deficiência, onde elas moram, quais as suas demandas, quais as suas necessidades. Então é mais até que um censo, é mapear e aí, a partir desse mapeamento, ter uma identificação talvez e então num trabalho maior ainda para nós, de novo, continuarmos esse trabalho que nós já fazíamos antes. Câmeras nas creches, escolas públicas e privadas e unidades de saúde. O que é esse olhar, vereador? Mais um projeto vetado pelo Executivo. Então nós pedimos ainda, né? E na verdade é um clamor da população, não é nem um anseio, é um clamor que tenha câmeras nas unidades de saúde, nas creches, que protege, né, os usuários e os profissionais da saúde. Quantos profissionais da saúde já não foram vítimas de assaltos dentro das unidades de saúde e mais de uma vez na mesma unidade de saúde? Então é lógico que o trabalho com a comunidade no entorno é talvez até mais importante que uma câmara, mas a câmara coíbe, né? A gente vê o e até olhos você de águia, tem, exatamente aí, você tem condição de saber, ó, quem fez, de que forma foi, se é morador ali da comunidade, porque eles conhecem, né, nas vereador? creches nós temos problemas de acidentes e até de suspeitas de maus tratos, né? Então as câmeras nas creches com certeza coibiriam esse tipo de problema. E hoje, através de um aplicativo, qualquer mãe tem condição de estar vendo o que o filho está fazendo, é tão bacana. Segurança para os profissionais, claro, que poderiam mostrar que, olha, nós trabalhamos, aconteceu, e com certeza para os pais, né, que deixam seus filhos nas creches, nas pré-escolas, nas escolas, e esse projeto também foi vetado, infelizmente, vetado pelo Executivo. A questão de o senhor falar, o projeto foi vetado, o vereador não vai descansar. Não, com certeza, nós continuamos trabalhando, junto inclusive, aí é a política, né, trabalhar, mostrar que é uma necessidade, não é uma vontade, não é uma vontade de um ou de outro vereador, é uma coisa que realmente vai beneficiar e é uma economia, né, porque quando, inclusive, funcionários de unidade de saúde processando a prefeitura porque tiveram seus pertences roubados dentro da unidade de saúde enquanto trabalhava, aliança, celular. E quando não, aquela mãe ou aquela tia ou avó que vai pegar a criança, de repente, por um acidente aconteceu alguma coisa, esse profissional já fica ileso. Pô, tem aqui as câmeras, vamos ver. Com certeza. Proteção, inclusive, nós temos um projeto também e discutimos com os estabelecimentos privados para que tenham câmeras nas escolas privadas também. É uma proteção para todos. Cão-guia nos táxis e carros por aplicativos. É importante falarmos que hoje em dia o mundo está mudando, né, vereador? Então a gente tem que também aí acompanhar. E esse é um dos acompanhamentos que o vereador acha que é importante? Olha, Jane, nessa questão, até é bom que eu vou aproveitar o gancho e falar de uma outra na sequência, mas essa dos cães-guias também, mais um projeto nosso foi vetado. Como eu disse, não tem conchavo, né? Eu não trabalho com acertos.
olha, você aprove esse meu projeto, que eu aprovo esse seu. Não, o que é bom a gente propõe, o que é ruim a gente não vai aprovar e não tem muito acerto. Então o Cão Guia foi um projeto que na nossa visão era bom. São pouquíssimos utilizados para as pessoas cegas, mas que permitia que o Cão Guia acompanhasse o seu dono, né, a pessoa com deficiência visual, cega, nos táxis, nos aplicativos. Então, aproveitando, e foi vetado também, mais um projeto vetado. É engraçado que a pessoa, quando se candidata, ela promete que vai ajudar todos, né, todos os grupos, inclusive as minorias, no caso as pessoas com deficiência, e depois esquece e então veta projetos simples que não teriam qualquer custo para o executivo. Né? É isso que nos dói. Mas enfim, com relação a táxis e aplicativos, nós também chamamos algumas audiências públicas aqui na Câmara. Uma delas foi para as vans que transportam cadeirantes, e agora ocorreu uma licitação com uma discreta melhora, a gente espera, que houve um aumento do número de vans para transportar as pessoas com deficiência, mas voltando táxis e aplicativos, nós fizemos uma audiência pública para discutir essa questão dos aplicativos, dos táxis, que é uma briga quase que sem fim, mas que precisa ter uma solução. Então nós não fugimos do debate, nós trouxemos os representantes dos taxistas, representantes das empresas de transporte individual privado por aplicativos e pusemos eles para debater. Veio uma lei do prefeito, do executivo, já foi retirada, até hoje não se resolveu o problema. Nós demos a nossa contribuição e aguardamos o projeto vir novamente para a Câmara. Na verdade, a regulamentação não é uma questão do âmbito municipal, mas é federal, então não tem como fugir dessa questão, que é extremamente polêmica, mas a gente não foge. Eu acho que o caminho é o debate. Não dá para agradar todo mundo, mas a gente tem que ver o que é bom para a população, o que é bom para os trabalhadores que estão sustentando suas famílias, a gente não pode esquecer disso também. Bom, nosso tempo acabou, vereador. Infelizmente, tínhamos vários assuntos para tratar com o senhor, mas não vamos ter aí, se Deus quiser, vamos ter uma outra oportunidade para falarmos de outros assuntos. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui no ponto de encontro e lembrando, vereador, que é importante isso. Essas ações que o senhor faz, mostrar para a comunidade, mostrar para a população. Às vezes a pessoa não tem condição de vir à Câmara Municipal, mas ela pode assistir da sua casa. E é isso que a gente espera, que o senhor faça um convite para a nossa comunidade participar mais das sessões conosco aqui. Com certeza. É bom lembrar que a Câmara entrou ontem em recesso, são 2 semanas que nós não teremos sessões, mas que o trabalho continua, inclusive hoje, teoricamente nós estamos em recesso, mas estamos trabalhando. O número do gabinete é 3607-4075. Continuamos à disposição, inclusive nós vamos nos reunir nessas comissões permanentes nessas semanas, nessas 2 semanas onde há o recesso. Vamos continuar o trabalho de fiscalização e, enfim, convidamos a população para que venham às sessões quando elas voltarem, que venham ao nosso gabinete, que venham à Câmara, que participem da política, porque a democracia é isso, ela se constrói com a participação popular. Rapidamente, nós já terminamos, vamos até encerrar com o vereador, mas faça um convite para a população toda e vacinar, vereador, que eu acho que é importantíssimo esse convite que o senhor pode fazer agora. Sem dúvida, nós tivemos a reintrodução do sarampo no país, nós tínhamos tido muitos casos no Ceará, em Pernambuco, há 2, 3 anos, estávamos novamente sem casos de sarampo, o sarampo voltou. Principalmente estados de Roraima, de Amazonas. Ribeirão tem uma cobertura vacinal boa para a questão do sarampo, mas não tem uma cobertura vacinal boa para algumas outras vacinas, por exemplo, do HPV para os adolescentes. O HPV, Jane, tem uma cobertura vacinal muito baixa para os adolescentes de 9 a 14 anos, meninas, e para meninos de 11 a 14, a 15, na verdade, até fazer 15. A febre amarela que voltou também com bastante força, então todos têm que se vacinar, agora pelo menos uma dose para o adulto. Mas nós vamos ter agora, em julho e agosto, campanha de vacinação contra o sarampo, cachumbo, rubéola, na verdade a vacina tríplice viral. Então é bom que a gente está imunizando contra o sarampo, mas também contra a cachumbo, rubéola, e a poliomielite para as crianças, que não voltou, mas corre o risco de voltar, porque nós temos em alguns países, inclusive agora em países próximos também. Então que a população se vacine.
não esqueça, muitos não conhecem essas doenças porque elas já estavam indo embora, mas houve um descuido e a cobertura vacinal abaixou, as doenças voltando, a população tem que se prevenir. Bem, e nós vamos encerrando aqui, desculpa, passamos um pouquinho o tempo aí, mas é importantíssimo o recado do vereador Luciano Mega. A gente vai ficando por aqui.